Tudo bem, oitavo a gente vai vamos falar um pouquinho sobre a América Espanhola, sobre as independências na América Espanhola, na América Latina. O que é muito importante a gente entender. Quando a gente fala América Latina, a gente se refere à América Espanhola, e a América Portuguesa, que era o Brasil. Que pega quais lugares pegam essa América Latina? A América Central e a América do Sul. Por que chamado de América Latina? Porque o latim deu origem a outras línguas, né, que são derivadas, que nasceram a partir do latim. Quais línguas nasceram a partir do latim? O português, o espanhol, o italiano são línguas que nascem a partir da língua latina. Então, como a gente foi dominado, aprendemos a língua espanhola na América Espanhola, português na América Portuguesa, então a América Central e a América do Sul é chamado de América Latina. Então vamos ao PowerPoint para a gente começar. Vamos então falar sobre a América Espanhola. Bom, primeiramente, como falou no Centro de Mídias, ele pergunta se vocês conhecem este monumento. Infelizmente a gente não tem nem como fazer essa visitação esse ano devido à pandemia, mas era um lugar bem interessante da gente visitar, faria parte do nosso plano. Essa mão que representa, essa mão gigante, esse monumento gigante de forma de mão, representa as pessoas que lutaram pela independência do continente americano, exclusivamente falando da América Latina. Por quê? Porque tanto a América Espanhola quanto nós eram dominados por europeus e lutamos. Ano passado houve uma luta para que cheguemos hoje onde nós estamos como países livres de domínio de um outro país. E esse vermelho saindo da mão representa o sangue das pessoas que morreram lutando pela independência da América Latina. Por isso essa cor vermelha representando o sangue, se vocês observarem, tem formato da América Latina, que aí representa isso. Daqui a pouco a gente vai falar onde localiza-se esta mão. Bom, nos processos de independência, a independência do Brasil compartilha com uma origem comum ao da América Espanhola, uma vez que ambas foram acionadas pela invasão da Península Ibérica de Napoleão em 1808. Esses processos de independência dos países da América Latina são influenciados pelo clima político e intelectual do movimento iluminista que ocorria na Europa e alcançou as classes mais ricas da colônia. A Europa enfraquecida com a chamada Era das Revoluções. Colônias sentiram-se que seria a hora certa para lutar pela sua independência. Essa Espanha, tomada pelo exército francês de Napoleão, que queria acabar com o intercâmbio do Reino Unido, porque a França se tornasse a maior potência europeia. Então, o que está querendo dizer no que eu li agora para vocês? O que estava acontecendo, o momento político delicado na Europa vai influenciar o começo dos processos de independência na América Latina. Porque quando se enfraquece quem nos comanda, isso balança e é a hora certa de o grupo modificar a estrutura de um país. Nesse problema político. Então, esse era o momento certo. O que estava acontecendo? A Europa estava vivendo um processo seguido de problemas. As revoluções inglesa, como a gente já estudou, né, mudanças políticas na Revolução Inglesa. A Revolução Francesa também, que é mais uma outra mudança política. E o surgimento na França de Napoleão Bonaparte, que, como a gente viu na última aula, ele conseguiu fazer com que a família real viesse para o Brasil fugindo dele. Como na América Espanhola, o rei espanhol que não seguiu os comandos de Napoleão foi tirado do poder e Napoleão colocou seu próprio irmão para governar. Isso também desestrutura a América Espanhola. Esse era o momento. Então, com a América Espanhola com o rei espanhol fora do poder, era o momento de mudar. Mas por que
esta mudança. Antes vamos ver aqui. Observem esses países em vermelho. Todos esses países em vermelho pertenciam à América Espanhola, ou seja, pertenciam à Espanha. Só voltar a apresentação aqui. Vamos lá. Bom, o que vai mudar? Por que isso vai acontecer? Porque existiam na América Espanhola uma estrutura que a gente está vendo agora. Como era dividido o triângulo social de lá. Abaixo de todos eles, obviamente, estavam os índios e os negros. E depois vinham os mestiços. E quem são os chapetones e os crioulos que vão ser responsáveis por essa transformação? Chapetones são espanhóis, ou seja, aqueles nascidos na Espanha que moravam nos territórios. Então eles tinham os melhores cargos, as melhores terras eram colocados para eles, que eram 1% da sociedade. Os criollos eram filhos desses espanhóis, mas eles nasceram, apesar de serem filhos desses espanhóis, eles eram nascidos na América. Então eles não tinham tanto prestígio assim. Então eles não tinham os melhores cargos, apesar de ter uma vida social boa, razoavelmente boa. Eles queriam ser igualados, porque eram filhos de espanhóis, não era justo que eles não tivessem as mesmas condições que os chapetones, mas para a Espanha eles só confiavam naqueles que eram nascidos na própria Espanha, que conhecem a estrutura espanhola. Então, por isso que os altos cargos eram entregues para os chapetones. Os criollos, então, vão querer modificar isso. Um desses criollos, que vai ser o protagonista da nossa história, que nasceu na Venezuela, é Simón Bolívar. Simón Bolívar, vamos ler aí o que está escrito, pertencia ao grupo dos criollos e, por sua vez, estava muito descontente com as condições impostas ao seu grupo. Então, essas condições, que não era igualitária, né, que era abaixo dos chapetones, vai ser a indignação para motivá-los para a luta pela independência. Bolívar nasceu na Venezuela e seus antepassados chegaram à Venezuela em 1548. Apesar de ter vivido boa parte de sua vida na Espanha e na França, ele era considerado criollo e, portanto, sem privilégios dos chapetones. Então isso vai mobilizar, e depois de eles verem independências acontecendo em outros lugares e conhecer as ideias iluministas de igualdade, fraternidade, que a gente já discutiu em outros momentos, ele vai perceber que chegou a hora de tentar uma independência, mas ele não quer que o povo participe, porque ele quer que os criollos que assumam os privilégios e não o povo, não que sejam todos iguais, mas sim que o privilégio seja colocado nas mãos dos criollos. Um dos sonhos do Simão Bolívar, além da independência, ele quer unificar toda a América Espanhola para se tornar um território unificado, um território único, como aconteceu no Brasil, que se tornou um único país, não foi fragmentado e virado vários países. Mas como a gente conhece, os povos na América Espanhola foram fragmentados, tanto que a gente conhece aí Colômbia, Venezuela, Equador, tudo isso era América Espanhola que foi fragmentado e o sonho dele não se realizou. Mas espera aí, professor, tem alguma semelhança entre a América Espanhola para a América Portuguesa, que é o Brasil? Sim. Preste bastante atenção no que eu vou falar, porque isso é muito importante. Qual a semelhança entre a América Espanhola e a América Portuguesa? A América Espanhola e a América Portuguesa têm uma coisa em comum. E não estou falando do domínio dos europeus, porque aí a gente poderia expandir para outros lugares. Mas
As semelhanças entre os dois está em que eles são colônias de exploração. Essas colônias não foram criadas para moradia. Não era a intenção de vamos todos partir e morar para cá. Não, a ideia era de uma colônia de exploração, explorar as riquezas desses territórios. No caso da América Espanhola, principalmente o ouro, o metal, as pedras preciosas. No Brasil, o pau de Brasil, a cana-de-açúcar, o café, um pouco de ouro e o diamante. Então eles vão explorar o que a nossa terra tem a oferecer de riquezas. Então eles são colônias de exploração, territórios de exploração. Essa é a semelhança que tem entre eles. E para a gente encerrar, aquela mão que eu falei para vocês, onde ela se localiza? Ela se localiza no Memorial da América, Memorial da América Latina, que conta a história da América Latina, né? Que é o que a gente conversou até agora. Então, é o Memorial da América Latina que fica aqui no estado de São Paulo. Então, aqui a gente falou onde fica a América Espanhola, qual a semelhança que tem entre elas e o que levou esse começo desse processo de independência da América Espanhola. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula.